Fala aí galera, beleza? Aqui é o resumão do Enem sobre Guerra Fria. O contexto aqui da Guerra Fria é um contexto de tensões entre capitalismo e socialismo, que eram representados respectivamente pelos Estados Unidos e União Soviética. O objetivo das duas potências no contexto da Guerra Fria era conseguir obter uma hegemonia global, que é um domínio político e econômico de qualquer local. Eles queriam um domínio político e econômico do mundo, nesse caso. Quando começou barra terminou a Guerra Fria? A Guerra Fria iniciou-se em 1974 com o Plano Marshall, que foi um dinheiro para a Europa se reconstruir como capitalista após a Segunda Guerra Mundial por parte dos Estados Unidos. Já a Guerra Fria ela terminou em 1991 com a queda do Bloco Soviético, que aí não tinha um rival para os Estados Unidos, aí acabou. As rivalidades ideológicas era capitalismo, que também é o neoliberalismo dos Estados Unidos, contra o socialismo, comunismo, marxismo, como você quiser chamar, da União Soviética. Na política, a gente tinha a rivalidade da doutrina Truman, dos Estados Unidos, que era uma política anticomunista na América, que eles queriam expulsar qualquer influência comunista do continente americano, e o Kuomintang na União Soviética, que era um centro de controle na União Soviética, com o objetivo de promover união e afastar a influência dos Estados Unidos dentro do bloco soviético. Promover união também dentro do bloco soviético, claro. Na economia, a gente tinha a rivalidade entre o Plano Marshall e o Comecon. O Plano Marshall, como já falado antes, era a ajuda para os Estados Unidos para a Europa. Já o Comecon é uma ajuda econômica de cooperação entre o bloco soviético, para obviamente eles conseguirem se manter economicamente. Militarmente, a gente tem a rivalidade entre a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN dos Estados Unidos é uma organização tratada Atlântico Norte, que é uma aliança militar entre o bloco capitalista. Essa mesma foi criada para, caso acontecesse um conflito direto entre União Soviética e alguém, Estados Unidos e União Soviética, o bloco capitalista estaria protegido. O Pacto de Varsóvia, a União Soviética vendo isso, criou o Pacto de Varsóvia, que é para rivalizar praticamente. Depois aqui a gente tem as características gerais. Na Guerra Fria não teve um conflito direto entre Estados Unidos e União Soviética. Chegamos muito perto, mas não chegamos lá. Tivemos conflitos indiretos, como a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Busca por áreas de influência, busca de áreas para ter uma hegemonia no globo. Interesse em novos mercados consumidores, corridas tipo armamentista espacial e a competição em esportes, principalmente Olimpíadas, Copas do Mundo. O Muro de Berlim, também na Guerra Fria, foi criado pela União Soviética, nesse contexto, para impedir o abastecimento de Berlim Ocidental pelo bloco capitalista. O que aconteceu? Após a Segunda Guerra, a Alemanha foi dividida e Berlim também. Aí Berlim tinha o lado ocidental e oriental. Oriental, União Soviética, ocidental, capitalista. O bloco capitalista queria abastecer Berlim Ocidental e a União Soviética construiu um muro para barrar isso. Depois eles acabaram fazendo abastecimento aéreo e deu umas coisas. O simbolismo disso era a materialização da divisão do mundo em capitalista e socialista. Na cidade de Berlim, você ia de um lado, era capitalista, tinha um muro no meio, do outro era socialista. Então tá bem claro aí que tem uma divisão. O fim da Guerra Fria se deu com a queda da União Soviética por causa de instabilidade política e econômica, que curiosamente é a mesma coisa que eles queriam conseguir no mundo, uma hegemonia política e econômica. Isso aconteceu por causa da perestroika, que foram reformas econômicas no país, que levou à estabilidade econômica, e da glasnost, que levaram à estabilidade política. Também se teve a imprecisão de identificar um vencedor nesse contexto da Guerra Fria. As sombras da Guerra Fria, temos, por exemplo, a Península da Coreia, que foi dividida em norte, socialista, apoiada pela União Soviética e China, e o sul, que era capitalista, apoiado pelo bloco capitalista. Vietnã, também país socialista, e Cuba, outro país socialista. Como que era a União Soviética? Lá eles tinham uma economia planificada, que o Estado tinha controle sobre meios de produção, sobre indústrias, escolas, hospitais, e tinha uma política de autoritarismo, que era o poder centralizado num único governante. Os Estados Unidos era uma economia de capital aberto, neoliberalista, com uma democracia também. Revoluções pelo mundo que aconteceram no contexto da Guerra Fria. Tivemos a Revolução Chinesa. A China, pré-revolução, era um país feudal, país rural, que era um contexto assim, muito fácil para desenvolver o socialismo. O povo está todo ferrado no campo, eles vão querer ir para o socialismo, porque tem uma chance de dar certo. Lá, nisso, ele criou uma rivalidade do Partido Comunista, que queria levar para o lado comunista, e o Kuomintang, que queria levar para o lado capitalista da China. Depois dessa revolução, quem ganhou foi o Partido Comunista Chinês. Kuomintang foi exilado em Taiwan, mas isso é outra história.
Aí a China, governada por esse Partido Comunista Chinês, PCCH, se aproximando da União Soviética, mas depois eles se afastaram porque a União Soviética tinha criado uma intriga com os Estados Unidos, China não queria isso. Revolução Cubana também. Antes da Revolução, Cuba era uma ditadura pró-Estados Unidos, controlada pelos Estados Unidos, era tipo um quintal dos Estados Unidos. Aí chegou Fidel Castro, Che Guevara e um outro, que eu não lembro o nome, que fizeram uma revolução contra essa ditadura. Depois, Cuba se tornou socialista e se aproximou do bloco soviético. Porque se eles não se aproximassem, eles iam morrer. Mas isso se tornou um problema para os Estados Unidos. Porque tinha um aliado, uma base, entre aspas, soviética, a poucos quilômetros daquilo ali da Flórida, que é parte dos Estados Unidos. Logo, eles criaram um embargo econômico contra Cuba. Mas essa proximidade de Cuba com o território estadunidense levou à crise dos mísseis. Que como Cuba é aliada da a União Soviética resolveu colocar mísseis estrategicamente nessa ilha, para ameaçar os Estados Unidos. Os Estados Unidos descobriu isso com um avião de espionagem, e se sentindo muito ameaçado, deu quase um conflito direto entre as duas potências. Aí depois de negociações, a União Soviética tirava os seus mísseis de Cuba, os Estados Unidos tiravam os seus mísseis da Turquia, que contra-ameaçava a União Soviética. Ditaduras na América Latina. No geral, elas foram autoritárias, meio que patrocinadas pelo EUA, por causa do medo da implementação do socialismo na América Latina, que era uma região mais pobre também hábil ao socialismo. Essas ditaduras foram anticomunistas, neoliberais, marcadas por golpe de Estado, governo ditatorial, repressão e censura. Ditadura militar na Argentina. O governante Perón assumiu o governo com ideias próximas ao socialismo, num contexto de instabilidade, que era novamente um contexto hábil ao socialismo. Se está tudo ferrado, o pessoal vai ter a esperança de que o socialismo salve. Estados Unidos, vendo isso, patrocinou um golpe militar que levou a uma ditadura, a qual foi caracterizada pela internalização da economia, ou seja, abre a economia para empresas estrangeiras, levou ao aumento da dívida externa, alta na inflação, dura repressão, censura e sequestros a opositores do regime. Isso foi bem marcado na Copa de 78, bem como eu lembrei aqui agora. Ditadura militar no Chile, eleição democrática de Salvador Allende, que tinha umas ideias socialistas, abre aspas, via chilena ao socialismo, que era ele queria levar o Chile a se tornar um país socialista sem ter uma luta armada. Os Estados Unidos patrocinou um golpe de Estado com uma ditadura, teve como suas características polarização política entre capitalismo e socialismo, algumas prisões políticas, morte de opositores, tortura e censura. No geral, ela levou a várias consequências, maior dívida externa na América Latina, atrasos econômicos e sociais, muitas empresas estrangeiras lá nos países, falência de empresas nacionais e inflação. E foi isso.